A identificação de novos casos de doenças mentais ou neurológicas foi investigada em pessoas infectadas pelo coronavírus em 2020. A presença destas comorbidades foi identificada em 34% desses pacientes em até 6 meses após o diagnóstico inicial da Covid-19. Outra descoberta, desta vez realizada por pesquisadores da Universidade de Oxford, revelou que a trombose do seio venoso cerebral ocorreu a uma taxa de 39 pessoas por 1 milhão de infectados pelo vírus da SARS-CoV-2. Eu sou a Débora Átila, jornalista e apresentadora do programa Conexões em Saúde da Health Connections. Uma pesquisa publicada na revista The Lancet Psychiatry no dia 6 de abril de 2021 revelou que, dentre as pessoas que foram infectadas pelo coronavírus em 2020, 34% receberam um diagnóstico de doença mental ou neurológica em até 6 meses após terem contraído a Covid-19. As sequelas neurológicas do paciente pós-Covid variam de acordo com a gravidade da doença. Dentre os pacientes que receberam apenas atendimento ambulatorial, 38% apresentaram alguma doença mental ou neurológica dentro de 6 meses. Para aqueles que foram internados em UTI, essa taxa sobe para 46%. A publicação aponta que os quadros mentais mais comuns pós-Covid foram ansiedade em 17% das pessoas, transtornos de humor em 14%, abuso de substâncias controladas em 7% das pessoas e insônia em 5%. As doenças neurológicas foram mais incomuns, mas as mais encontradas foram AVC isquêmico em 2,1% das pessoas, demência em 0,7% e hemorragia cerebral em 0,6%. Conversamos com Ana Cristina Fiorenza, de 55 anos, que falou sobre a sua experiência durante e após ter contraído a Covid-19. Eu achei que eu poderia ser uma forma leve, né? Porque eu não tenho nada, assim, de saúde, eu tenho uma saúde boa, não tomo remédio nenhum, não tenho nenhuma comorbidade. Eu fiquei bem ruim. Não cheguei a ser internada, mas eu fiquei bem assustada. A minha cabeça não ficou boa. Ela ficou assim, eu não conseguia entender o que as pessoas falavam. Elas falavam comigo e eu não conseguia entender. Falava uma frase completa, eu não conseguia juntar aquelas palavras e entender assim logo de cara. Eu ficava olhando e não conseguia entender. E aquilo me assustou um pouco. Eu achei que era coisa da minha cabeça, até um dia que alguém notou. E no dia que essa pessoa notou, eu fiquei muito assustada. Então, eu comecei a não querer sair de casa, não querer frequentar lugar nenhum. Eu comecei a ficar muito retraída. E, com isso, veio um pouco de depressão, né? Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. O neurologista Daniel Paes Santos comentou sobre possíveis sequelas do paciente após a infecção com coronavírus. A própria estrutura que a sociedade está submetida para o enfrentamento da pandemia podem também causar ansiedade, podem também piorar transtornos mentais crônicos previamente estabelecidos, pode piorar sintomas de depressão, pode piorar o desencadeamento de novos surtos psicóticos e outros sintomas de origem mental por conta de todos os desafios que a pandemia nos impõe. Em relação às doenças neurológicas propriamente ditas, como você comentou, ela é uma fração diminuta em relação a esses outros sintomas, mas pode acontecer. A gente está diante de uma doença que vem ganhando um termo, né, de uma classificação denominada febre viral trombótica. E ela ganha essa nomeação porque causa fenômenos trombóticos, né, que mais comumente localizados no órgão pulmonar, mas que podem ter manifestações sistêmicas, como a trombose venosa, outras formas de trombose sistêmica e até trombose cerebral, quer seja ela venosa, quer seja ela arterial. Então, sim, pode estar associado a um risco de manifestação neurológica, principalmente de doenças cerebrovasculares. Agora vamos falar sobre um outro estudo realizado pela equipe de pesquisa da Universidade de Oxford com 500 mil pacientes que contraíram a Covid-19.
O estudo descobriu que a trombose cerebral ocorreu a uma taxa de 39 casos por 1 milhão de pessoas infectadas. Esse levantamento de dados ocorreu após o anúncio de que o uso de imunizantes da Oxford AstraZeneca havia sido interrompido após relatos de coágulos raros e comparou com os coágulos provocados após a infecção com a Covid-19. Os pesquisadores observaram que o risco de trombose cerebral era de 8 a 10 vezes maior após a infecção com coronavírus do que o risco do mesmo evento após o uso da vacina. O estudo concluiu também que a Covid-19 estava relacionada a outros distúrbios de coagulação mais comuns, como os derrames cerebrais, e que o debate em torno das vacinas havia perdido de vista o quão ruim a própria doença pode ser. A própria Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, ela fez um quadro comparativo que é muito interessante, mostrando que o risco de você ter um evento trombótico com o uso de anticoncepcional, ele pode ser de 10 a 100 vezes maior do que o risco de você ter um evento trombótico com o uso da vacina de Oxford, né? Que foi recentemente reportada como risco de eventos trombóticos. O risco de evento trombótico com a gravidez, ele pode ser de 100 a 1000 vezes maior do que o risco de um evento trombótico numa pessoa que recebeu a vacina contra a Covid-19. O risco de você ter um evento trombótico durante a infecção pela Covid-19, ele é mais de 1000 vezes maior do que o risco de você ter um evento trombótico com a vacina contra a Covid-19. Então, a própria Sociedade Internacional de Hematologia reitera a importância da vacinação ampla contra a Covid-19 como estratégia de imunização de rebanho controlada da sociedade. Se você gostou desse conteúdo, curta, ative o sininho e nos siga no canal do YouTube da Health Connections.